Olá, quinto ano, tudo bem? Hoje nós vamos aprender o que é aposto. Para isso, eu quero que você já me acompanhe na apostila página 38, onde nós temos uma explicação. Vamos ler. Dá-se o nome de aposto ao termo que se refere a um substantivo, um pronome com a função de propor uma explicação. Geralmente, ele aparece na oração entre vírgulas ou entre parênteses. Lembrando aqui que oração é aquela frase que possui verbo, tá? Então, vamos lá a alguns exemplos, antes dos exercícios. O aposto é um termo acessório, tá? Então, ou seja, ele não é um termo necessário que a gente precisa dele para entender a oração, a frase, mas ele é um termo acessório. Assim como a gente usa acessórios também. Por exemplo, eu estou aqui usando um brinco, mas eu não necessitaria usar esse brinco, né? Mas é um acessório que eu estou utilizando. Então, o aposto, ele tem essa função. Ele vai acrescentar uma informação à oração, que é a frase, com o verbo, ou ele vai trazer uma explicação sobre algum termo, alguma palavra, um substantivo que esteja ali na frase. Vamos a um exemplo. Se eu dissesse assim para vocês, ó, Alane, professora do quinto ano, ganhou um carro. Aí vocês vão imaginar aí, ó, essa frase escrita da seguinte forma: Alane, vírgula, professora do quinto ano, vírgula, ganhou um carro. Se eu dissesse essa frase sem essa parte que eu falei que está entre as vírgulas, ó, Alane ganhou um carro, vocês também entenderiam. Só que aí eu acrescentei uma informação que é professora do quinto ano. Alane, professora do quinto ano. Essa informação é o aposto dessa frase, tá? Professora do quinto ano. Esse aposto se refere a quê? A qual termo, a qual palavra dessa frase? Professora do quinto ano se refere, né, se associa a Alane. Então vocês vão observar que o aposto ele vem para trazer uma informação a mais, para acrescentar, para explicar algo dentro daquela frase, daquela oração, tá? Outro exemplo, o aluno, aí eu vou usar o parênteses agora, o aluno abre parênteses, mais bagunceiro da escola, fecha parêntese, obteve um bom desempenho. Observe que esse termo que está entre parênteses, ó, mais bagunceiro da escola, vai fazer referência a uma palavra, né, a um substantivo que está na frase, ó, mais bagunceiro da escola. Quem é o mais bagunceiro da escola? O aluno. Então, o mais bagunceiro da escola nessa frase é o aposto. Esse aposto está trazendo uma explicação de que não é qualquer aluno que obteve um bom desempenho, mas foi o aluno mais bagunceiro da escola. Terceiro exemplo, Fernanda, aí vou usar a vírgula agora, Fernanda, vírgula, professora de artes, vírgula, chegou. Se eu dissesse Fernanda chegou, todo mundo entenderia, mas eu resolvi usar um aposto nessa frase, ou seja, uma expressão para explicar quem era Fernanda. Então, Fernanda, professora de artes, ou seja, professora de artes é o aposto. Esse aposto se refere a quem? A Fernanda. Chegou. Então, vocês vão observar que o aposto ele é uma explicação, é uma informação acrescentada, né, a mais que vai ter na oração, e traz também um entendimento maior. E é interessante que vocês vão observar que ele vai ser usado, o aposto vai ser usado dentro de vírgulas ou dentro de parênteses, tá? Entre, né? Então, lógico que quando vocês aí forem para o sexto, sétimo, oitavo ano e por diante, vocês vão aprender que existem outras regras, né, a mais, mas até aqui nós vamos aprender essa. Então, vamos lá aos exercícios, tá? Primeiro, nós temos dois trechinhos aqui, ó. Primeiro, os pratos típicos usam pato e peixe pirarucu, uma herança dos índios. Também há o bobó de camarão, vatapá e carne de sol com macaxeira, influência da região Nordeste. Os materiais do artesanato costumam vir da Amazônia. Observem que o aposto, ou os, né, porque tem mais de um aí, eles estão em negrito, destacados. Aí a gente quer descobrir, por exemplo, o primeiro ali, ó, uma herança dos índios. Você já sabe que esse é o aposto, primeiro, porque está em destaque, e segundo, porque também está entre parênteses. Mas aí eu preciso descobrir também a que termo esse aposto se refere. Ele está falando de quê? Está explicando o quê? Está acrescentando informação referente a quê? Aí a gente lê o que vem antes. Ó, os pratos típicos usam pato e peixe pirarucu, uma herança dos índios. Então, o que é essa herança dos índios? É
Então, a gente viu a informação anterior, é o peixe pirarucu, que é usado como um prato típico. Entenderam? Trecho 2. A culinária é famosa pelo sururu de capote, mexilhões cozidos. O bordado é um dos mais ricos do Nordeste. Aí vocês observaram que o aposto aí é mexilhões cozidos. Mas esse aposto tá falando de quê? Tá explicando o quê? Aí lê o que vem antes. A culinária é famosa pelo sururu de capote. Então, os mexilhões cozidos aí se referem, esse aposto se refere ao sururu de capote, que também é um prato, né? Um tipo de prato. Então, vocês, não é difícil, tá vendo? É fácil, mas tem que ter bastante atenção para não confundir toda essa informação que tem num trecho ou numa frase. Então, vamos à primeira atividade aqui, ó. Primeiro, nós temos aí, ó, os termos, perguntando, os termos em destaque referem-se a quê? Complete o quadro. Aí no 1 aí nós temos, vocês vão observar que está numerada essa tabelinha, ó, 1, 1 e 2, é porque se refere ao trecho 1 e o último se refere ao trecho 2. Primeiro, nós temos aí o primeiro aposto, ó, uma herança dos índios. Aí a gente volta lá no trecho. Qual a informação que vem antes? Os pratos típicos usam pato e o peixe pirarucu. Então, uma herança dos índios, esse aposto se refere ao quê? Aos pratos, ao peixe pirarucu como prato típico dos índios, tá? Aí vamos para o aposto 2, influência da região Nordeste, que também está no trecho 1. Aí vamos ler o que vem antes. Também é o bobó de camarão, vatapá e carne de sol com macaxeira. Então, o que seria essa influência da região Nordeste? São também esse termo, influência da região Nordeste, também se refere aos pratos típicos, como bobó de camarão, vatapá, carne de sol com macaxeira, tá? Beleza? Aí nós temos aí o último aposto, mexilhões cozidos. Aí a gente lê o que está antes. A culinária é famosa pelo sururu de capote, mexilhões cozidos. Então, o aposto mexilhões cozidos se refere ao prato sururu de capote. Então, vocês vão escrever aqui, ó, essas informações que nós acabamos de identificar, tá? Aí, letra B, qual é a função desses termos? Ou seja, qual é a função do aposto, tá? Acrescentar uma informação ou explicação referente à palavra ou à expressão anterior, ou apresentar um argumento a respeito de uma palavra ou expressão anterior. Então, vocês vão observar que não é para apresentar um argumento, mas para, como eu disse até aqui, né, é para acrescentar uma informação ou uma explicação referente àquilo que vem antes do aposto, tá bom? Aí nós vamos observar aqui na letra C, ó, qual é o sinal de pontuação que separa esses termos do restante da frase. Vocês observaram claramente lá que o sinal de pontuação são os parênteses, tá? Aí nós passamos então para a página 39. Aqui vocês têm que sublinhar o aposto e circular a palavra ou a expressão a que ele se refere nos trechos. Vamos lá na letra A. É destaque no artesanato feito à mão, redes com vários tipos de bordados e rendas, por exemplo. Na música são fortes o forró e o baião. Então, vocês de cara já identificaram o aposto, porque está entre parênteses, tá? Então, o aposto da frase A é redes com vários tipos de bordados e rendas, por exemplo. Então, aí vocês vão sublinhar. Sublinhou o aposto? Ok. Aí vocês vão ter que descobrir. Ele está se referindo ao quê? Então, o que é aí na frase redes com vários tipos de bordados e rendas, por exemplo? Se refere ao que esse aposto, esse termo que nós lemos agora? Aí vocês vão ler a informação que está antes. É destaque no artesanato feito à mão. Então, vocês vão observar que o aposto redes com vários tipos de bordados e rendas se refere ao artesanato feito à mão. Então, a expressão artesanato feito à mão, vocês vão circular, tá? Porque o aposto faz referência, explica essa informação, na verdade. Vou explicar também a letra B e a letra C, vocês vão fazer sozinhos, tá? Lembrando, gente, que o aposto também vocês vão encontrar separados por vírgula, como nós vamos ver aqui nessa frase. Considerado um dos principais centros culturais do país, foi influenciado por imigrantes, como portugueses, italianos e japoneses. Há muitos eventos na capital, como a Virada Cultural e a Bienal do Livro. Aí nós temos dois tipos de aposto. O primeiro aí que nós identificamos esse trecho aí, ó.
como portugueses, italianos e japoneses, tá? Esse é o primeiro aposto da frase, tá bom? Portugueses, italianos e japoneses está se referindo ao quê? Aí vocês vão ler antes, ó, foi influenciado por imigrantes. Aí vocês observam que logo em seguida vem explicando quais eram os imigrantes. Então, os portugueses, italianos e japoneses, esse aposto aqui, se refere a imigrantes. Essa palavra imigrantes, ela está sendo explicada, né? A informação foi acrescentada por causa dela. Então, como portugueses, italianos e japoneses é o aposto, e esse aposto se refere à palavra imigrantes. A palavra imigrantes vocês têm que circular. Em seguida, nós temos um outro, ó, lá no finalzinho, como a virada cultural e a Bienal do Livro. Esse é um aposto, esse trecho que eu li, tá? A virada cultural e a Bienal do Livro. Tá se referindo ao quê? Vamos ler a informação anterior. Ó. Há muitos eventos na capital. Então, a virada cultural e a Bienal do Livro é um evento. Então, vocês vão observar que a virada cultural e a Bienal do Livro, que é o aposto, se refere à palavra eventos. Então, o interessante de vocês também é identificarem não só pela marcação do sinal, tá? Então, observei lá, professora, que tem os parênteses, e já observei o aposto e tal, mas vocês têm que entender o sentido da frase, tá? Para entender também a que tema ele está fazendo referência. Ele está se associando ao que? Ele está explicando o que? Então é importante ler a frase, entender o sentido, tá? Então a letra 6 vocês vão tentar fazer sozinhos. Na número 3, vocês vão reescrever a frase acrescentando um aposto, que deve vir entre vírgulas ou parênteses e explicar um termo anterior, tá? Então eu vou dar o exemplo das 3 primeiras e as 3 últimas vocês vão tentar fazer sozinhos, tá? Não tem problema se fizerem errado, mas eu quero que vocês tentem e depois a gente faz a correção, né? Mas vamos lá. Primeira frase aí, ó. A culinária nordestina é rica em temperos. Quando a gente olha para essa frase, a gente vai imaginar que termo aí a gente poderia acrescentar uma explicação. Então poderia ficar assim, ó. A culinária nordestina, vírgula, especialmente da Bahia e do Maranhão, ou especialmente da Bahia, vírgula, é rica em temperos. Então observe que eu expliquei qual culinária nordestina, especificamente, ó, a culinária nordestina, vírgula, especialmente da Bahia, vírgula, é rica em temperos. Então eu acrescentei um aposto, acrescentei uma informação, tá? Que explicou um termo anterior. Vamos para B. A dança é conhecida em todo o Brasil. De cara, assim, a gente pode explicar o termo dança, tá? Vamos usar o parênteses agora. A dança, abre parêntese, bumba meu boi, fecha parêntese, é conhecida em todo o Brasil. Lógico que o Brasil tem uma infinidade de danças, né? Então vocês podem escolher qualquer tipo. Mas aí eu dei esse exemplo só para vocês terem noção. Letra C. Os principais pratos do Mato Grosso são influenciados pelo Paraguai. Aí eu vou usar algo um pouquinho diferente, ó, prestem atenção. Os principais pratos do Mato Grosso são influenciados pelo Paraguai, vírgula, país vizinho do Brasil. Então eu expliquei o termo que vem anterior ao aposto, Paraguai. Eu expliquei Paraguai, esse termo Paraguai. Como o meu aposto ficou no final, ó, vou ler de novo, ó. Peraí. Como o meu aposto ficou no final, eu usei uma vírgula só. Eu não precisei deixar ele entre vírgulas, porque ele não está no meio da frase. Quando vocês usarem um aposto no meio da frase, ele vai vir entre vírgulas, né? Abra a vírgula aqui, fecha a vírgula aqui, ou entre parênteses. Coloco o parênteses no início, coloco o parênteses no final, tá? Mas quando ele vem no final, já lá finalizando a frase, eu utilizo só a vírgula para separar e por último o ponto final. Então ficou assim essa letra C, ó. Os principais pratos do Mato Grosso são influenciados pelo Paraguai, vírgula, país vizinho do Brasil, ponto final. Porque eu não posso usar a vírgula no final da frase, né, gente? Não tem lógica, tá? Então, vocês vão tentar fazer a letra D, E e F, tá? Lembrando que vocês vão escolher um termo aí para explicar. O termo tem que vir antes, em seguida vem a explicação, que é o aposto. Só um exemplo, ó. A culinária, aí vocês podem, como tá falando do feijão tropeiro, a culinária inclui feijão tropeiro, paçoca de carne e doces.
A culinária, a gente vê isso muito em Minas Gerais, por exemplo. Então, vocês podem usar essa informação aí, tá? Para acrescentar. A culinária de Minas Gerais. Hoje tá difícil, hein? Aí nós temos a outra frase, ó. A Paraíba tem cultura reconhecida pelo artesanato e pelas danças. Vocês podem explicar aí artesanato. Qual tipo de artesanato? Renda, cerâmica, as danças também, ó. Lá na Paraíba tem muita ciranda. Também podem colocar como um tipo de dança, sendo uma explicação para esse termo. Por último, letra F. Em Pernambuco, o frevo é um dos símbolos da região. O que é o frevo? É uma dança típica desse lugar, né? Então, vocês podem usar essa informação também, explicando, tá bom? Agora, vocês farão as páginas 14 até 16 do CA. Primeiro aqui, vocês vão retomar aquele assunto sobre verbete, tá bom? Aqui já a princípio vocês lerão, né, um textinho e farão a interpretação dele, que tá bem fácil, tá bom? E aí vocês vão observar aqui, ó, na número 6, então fez a página 14, a página 15 até a número 5, vocês vão observar a número 6 aqui, que tem um comparativo, né? Vocês devem observar esse verbete de dicionário e também observar o verbete lido na página 14. E em seguida, relembrar a definição de verbete de dicionário e de verbete de enciclopédia. E aí colocar aqui, ó, tem a explicação do que é o verbete de dicionário e o verbete de enciclopédia. Aí vocês vão acrescentar onde está aí essa linhazinha, nessa lacuna. Por exemplo, se essa primeira explicação do quadro vocês identificarem como um verbete de enciclopédia, vocês escreverão enciclopédia é o nome que se dá a uma. Se vocês identificarem como um verbete de dicionário, vocês vão escrever dicionário é o nome que se dá, entenderam? A mesma coisa aqui no segundo quadrinho. Se identificarem como um verbete de enciclopédia, escreverão enciclopédia é uma lista abrangente de palavras. Ou se identificarem como um verbete de dicionário. Dicionário é uma lista abrangente de palavras, tá bom? Só isso, para retomar aqui o que nós já estudamos até hoje. Voltamos aqui então ao assunto sobre pontuação, né, que é o uso de vírgulas. Aqui nós vamos entender mais um pouquinho do uso de vírgulas e dos dois pontos. Na apostila nós vimos sobre as vírgulas e os parênteses, tá? Para identificarmos ali o aposto. Aqui a gente vai acrescentar uma pontuação, que são os dois pontos, tá? Primeiro aí, vocês vão sublinhar o aposto de cada frase. Então, primeira coisa que vocês têm que observar em cada frase, pontuação, tá? Primeiro, ó, meu vizinho, pai de 2 meninas, partiu para Londres. Obviamente, vocês já identificaram o termo aí, ó, a expressão entre as vírgulas é o aposto. Como confirmar isso? Leia e entenda a frase. Pai de 2 meninas está explicando alguma palavra, algum termo. O que está explicando? Ó, pai de 2 meninas. Está se referindo a quem? Ao meu vizinho, tá? Então, tá trazendo uma informação de que o meu vizinho, ele é pai de 2 meninas, tá bom? Vamos a uma outra aqui só para mais um exemplo. Deixa eu olhar aqui na minha apostila que eu tô enxergando mal hoje. Letra D, ó. Escuto qualquer tipo de música. MPB, rock, samba, chorinho. Vocês observaram aí que essas palavras, ó, MPB, rock, samba e chorinho, elas foram enumeradas, entendeu? É quando a gente dá aquela listagem de exemplos. Por exemplo, gosto de chocolate, pipoca, pizza. E a gente faz uma enumeração de itens. O aposto também é usado para isso, tá? Então, o aposto dessa frase aí da letra B, por exemplo, é MPB, rock, samba, chorinho, tá? Vamos ver alguma outra aqui. Letra C, ó, muito legal também. Ontem, domingo, saí com meus amigos. Se eu não tivesse usado esse termo, ó, domingo, ontem saí com meus amigos. Ok, a frase teria sentido perfeito. Só que acrescentamos aí uma informação, que é o aposto. Ontem, domingo, aposto, saí com meus amigos. Então tá bem fácil, é só sublinhar o aposto de cada frase. Na número 8, vocês devem acrescentar um aposto a cada frase, tá? E aí vocês vão poder utilizar vírgulas, ó, o comando, não tá pedindo para utilizar parênteses, tá? Ou 2 pontos. Então vamos lá. Ângela chegou do colégio tarde. Então vocês podem explicar aí o termo Ângela. Ângela quem? Ângela, vírgula.
aluna do 5º ano, chegou, vírgula, chegou do colégio tarde. Ângela, que estuda à noite, chegou do colégio tarde. Então, vocês vão escolher um termo aí para explicar, tá? Letra B. Em minha casa moram 4 pessoas. Aí, vocês vão utilizar os 2 pontos, tá? Como? Prestem atenção. Em minha casa moram 4 pessoas. Ao invés de darem o ponto final, vão colocar 2 pontos. 2 pontos. Aí vocês vão colocar quais são essas 4 pessoas. Quem quiser utiliza nomes, quem quiser utiliza a característica, né, do parente, por exemplo. Em minha casa moram 4 pessoas. Minha avó, minha mãe, meu pai, minha irmã. Entenderam? Então, 2 pontos ao invés do ponto final e acrescenta a informação, que vai ser o aposto. Letra C. A sobremesa de domingo era especial. Então, vocês podem explicar qual era essa sobremesa. A sobremesa de domingo, vírgula. Que sobremesa é essa? Pavê de chocolate, mousse de maracujá, torta de limão, vírgula. Era especial, tá bom? Letra D. O Brasil tem se destacado no artesanato. Aí vocês podem explicar o que é artesanato, por exemplo. Ó, o Brasil tem se destacado no artesanato. Ao invés do ponto final, vírgula. Um trabalho manual muito interessante. Entenderam? Só que como o aposto vai ficar no final, vocês vão utilizar só uma vírgula, tá? O Brasil tem se destacado no artesanato, vírgula. Um trabalho manual muito interessante. Ponto final, tá? Finalizou a frase aí. Letra E. João fará aniversário amanhã. Podem explicar quem é João. João, vírgula, meu melhor amigo fará aniversário amanhã. João, vírgula, aluno do 5º ano, vírgula, fará aniversário amanhã. Então, a gente tem várias possibilidades, tá? Por último, então, vocês farão a 9, ó. A seguir, explique por que os termos destacados estão entre vírgulas. Goiânia, capital de Goiás, é uma cidade linda. Então, observe que nós temos um aposto nessa frase, tá? Por que esse aposto está destacado entre vírgulas? Por quê? Porque nesse caso, o aposto, que é capital de Goiás, está sendo usado para explicar o termo anterior. Qual é o termo anterior? Que é Goiânia, tá bom? Entenderam até aí? Beleza, gente. Então, a gente vai fazer a correção dessa aula depois. Espero que vocês consigam fazer. Não é difícil, mas tem que ter bastante atenção, tá bom? Saudade demais. Beijão e até a próxima aula.